Olá pessoal, tudo bem? Então vamos agora para a nossa semana 4 do PET 4. Vamos encerrar ele e nessa semana a gente vai falar sobre os fenômenos químicos, as transformações químicas. Nós falamos deles no PET passado, né? Diferenciamos os fenômenos físicos dos químicos e agora nós vamos estudar bem os fenômenos químicos, ver as evidências de cada um, o que faz a gente perceber que aquela mudança foi algo químico, que houve uma transformação da matéria e não algo físico, que ela deixou ela continuando a mesma coisa. Preste bastante atenção, assista o resto desse vídeo até o final, onde eu vou explicar cada uma e eu tô esperando a atividade de vocês. Então bora lá pro vídeo. A semana 4, pessoal, tá lá na página 39 do PET, onde nós vamos estudar as transformações químicas. Como eu tinha dito, nós vimos no mês passado o que era uma transformação química, o que era uma transformação física. Vamos lembrar rapidinho, uma transformação física é aquela que não muda a natureza da matéria. A substância, a coisa que a gente está analisando, não deixa de ser aquilo que ela é. Tipo, você pega um papel e amassa. Continua sendo papel. Então, isso é uma coisa física. Na transformação química, uma coisa vira outra completamente diferente. Se esse papel que a gente amassou, a gente pôr fogo, está tendo uma transformação química. Porque o papel vira cinza, libera gás, gera calor. Então tem coisas a mais aparecendo ali que antes não tinham. Então vamos ver essa semana as transformações químicas e as evidências de transformação química. O que é isso? Os sinais que, se a gente olhar, a gente vai ter certeza de que aquilo é uma transformação química, que a natureza está deixando de ser o que ela é e virando outra coisa diferente. Para começar, pessoal, prestar bastante atenção nessa frase aqui, ó. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O cara que escreveu isso era um químico lá da França, o Lavoisier. É uma frase que resume basicamente tudo que acontece na natureza. Nada do que acontece na natureza surge do nada ou não desaparece também para nunca mais ter rastro. Não, as coisas na natureza se transformam. Essas transformações químicas, uma coisa vira outra, que vira outra, que vira outra, que vira outra, mas a coisa não some do nada e nem também brota do nada. A gente consegue rastrear tudo o que acontece com ela. E pelas transformações químicas, como eu já disse, é o que falava lá no mês passado que a gente estudou, onde ocorre a alteração da composição, das propriedades, a formação de novas substâncias. Uma coisa vira outra. A gente consegue representar uma reação química, uma transformação química, com algo que a gente chama de equação química, que é isso aqui. Lembra um pouco de equações, coisas que vocês vão ver em matemática daqui a alguns anos. Então isso aqui é uma equação química. Vocês vão ver isso ainda com mais detalhes em ciências, as equações químicas no 9º ano em ciências. Mas o que agora a gente precisa entender são as duas partes que formam uma equação química. Podemos dividir ela em duas. A setinha que está aqui no meio, ela divide a reação em duas partes. Uma parte de cá, essa daqui, a gente chama de reagentes. Os reagentes de uma equação química, de uma reação química, a gente pode falar que são os ingredientes os ingredientes dessa equação, aquilo que a gente vai misturar, aquilo que vai sofrer uma transformação e vai dar origem a algo. Se a gente comparar isso com uma receita de bolo, para a gente fazer um bolo a gente pega trigo, leite, ovos, fermento, açúcar, chocolate, mistura tudo, bota no forno, no final a gente tem o bolo, não é? Então na reação química que é fazer um bolo, os reagentes são os ingredientes que a gente mistura ali para fazer o bolo. Nesse exemplo aqui que deram, a gente tem a reação de combustão que acontece aqui na vela. A vela, quando você põe fogo numa vela, está tendo a combustão. Combustão é uma reação química, é uma transformação química. Você coloca o fogo queima o pavio,
libera gás carbônico, derrete a vela, a cera da vela, que vai produzindo gases daquela fumacinha que a gente percebe, que a gente vê saindo, né? A cera que está se vaporizando e se transformando em outras coisas. Então, no exemplo que está aqui no PET, a gente tem a parafina, a cera ali da vela, mais o oxigênio do ar. Para ter fogo, sempre tem que ter oxigênio. Onde não tem oxigênio, não pega fogo. Os dois se misturam, aí garante o fogo ali, que você forneceu energia quando você colocou um isqueiro ali perto. Pegou fogo, a gente vai ter gás carbônico, aquela fumacinha, e a água que surge. Por conta do calor, ela evapora. Essa segunda parte da reação química, que está aqui, a gente chama de produtos. Os produtos é o resultado da minha transformação química. É o resultado dela, o produto final. Lembra da matemática, o produto, que é o final da multiplicação? Então, os reagentes se misturam e viram produtos. O reagente é aquilo que era antes da equação química, da transformação química acontecer, e o produto é o resultado dela, aquilo que foi transformado. Por exemplo, se você pega um leite que estragou lá, você deixou em cima do fogão, o calor estragou o leite. Teu reagente era o leite, mais o ar que levou ali, oxidou, levou bactérias tudo para o ar e tal, um monte de substância se misturou, teu produto, leite azedo. Então, numa transformação química, nós temos essas duas etapas. O antes, que são os reagentes, aquilo que se mistura, e o depois da transformação, que é o produto, o resultado daquilo que aconteceu. Certinho? Então, agora vamos ver as evidências da reação química. Porque toda reação química ela deixa evidências, deixa sinais que está acontecendo. Pode não ser tão claro, mas muitos são bem característicos que a gente consegue perceber. O primeiro é a produção de calor ou chama. Se você mistura alguma coisa, põe fogo, enfim, e começa a ter fogo, começa a pegar fogo, aquele fogo não acaba, é sinal que está tendo uma transformação. Principalmente a combustão. A combustão é quando pega fogo e vai produzindo gás carbônico. E vai. Então aquilo que era antes vira gás carbônico no final. Então se produziu calor, se você fez uma mistura e esquentou, às vezes você coloca, por exemplo, você mistura dois líquidos diferentes e esquenta. Está tendo uma reação química ali. Outra evidência é a mudança de cor. Se você mistura algumas substâncias e muda de cor, aquilo que você está misturando, você coloca dois líquidos transparentes e surge um líquido amarelo. Está tendo uma reação química ali, um novo produto surgiu. Se eu não me engano, num dos vídeos que eu mandei lá no grupo essa semana, das transformações químicas, as reações químicas mais chamam a atenção, tem uma reação dessa. O cara mistura dois líquidos transparentes e surge um negócio amarelo ali no meio. Se você mudou duas coisas e mudou de cor, pode ser uma reação química. Mas detalhe, não confundir com dissolução. Se a gente pega água e coloca suco, tipo um tangue de morango, a água fica rosa, né? Aquela cor do suco, mas ali não é uma mudança química. É só a mistura que você fez. Para fazer uma reação química, você tem que duas coisas e virar uma terceira completamente diferente. Então misturou, mudou de cor, pode ser uma reação química. Como aqui, ó, você tem um indicador de acidez e você joga um ácido ali. Você vê que ficou amarelo, de rosa ficou amarelo. Sinal que uma reação aconteceu ali. Outra coisa, mudança de odor ou textura quando o alimento estraga. Por exemplo, aqui, essa maçãzinha aqui. A maçã tá lá bonitinha, se você esquece ela na tua fruteira, você vê que ela começa a ficar pintadinha, começa a apodrecer, ela já fica mais molenga, essa pedaço aqui que já tá podre, você vê que você aperta ela, ela já tá molinha, por fim ela apodrece, embolora. Você consegue ver quando o alimento está estragando, uma fruta está estragando, você vê que ela muda a consistência. Uma maçã que é uma fruta bem firme, você vê que ela fica toda molenga. E isso é sinal de uma transformação química. O apodrecimento é uma transformação química, que tem uma transformação onde bactérias e fungos estão se alimentando disso, elas estão decompondo e com isso transforma a maçã bonitinha do começo a algo que a gente não consome no final. Voltando, liberação de gás. Quando a gente vai usar,
por exemplo, um comprimido efervescente, como aqui. Pega lá a pastilhinha, vitamina C, bicarbonato, ou bicarbonato de sódio, joga o pozinho, enfim. Você mistura um comprimido, um sólido, alguma coisa na água, começa a borbulhar, que nem aqui, começa a ficar efervescente. É sinal de uma reação química. Você está liberando gases ali. A reação de um comprimido desse junto com a água libera gás carbônico, que é aquele tanto de bolinhas que sai em cima do copo. E outra coisa que a gente tem visto também é durante a fabricação do bolo. O fermento ali faz o bolo crescer porque o fermento reage com tudo aquilo que se misturou, mais o calor, e ele começa a produzir gás carbônico. O gás, para sair, vai empurrando a massa para cima. Inclusive, você abre o bolo, você vê que ele é cheio de furinhos. Do quê? Das bolinhas do gás querendo escapar. Então, se você mistura alguns componentes e libera gás, começa a borbulhar, a espumar, com certeza está tendo uma reação química e está liberando gases ali. Então, nós vimos várias evidências de reação. Se você misturou alguma coisa e ficou quente, produziu calor ou pegou fogo do nada, às vezes acontece de pegar fogo mesmo que você não coloca um isqueiro ali. Pega fogo ali, é uma reação química. Se misturou coisas e não dissolveu, sem ser dissolução, e mudou de cor, também é uma reação química. Se mudou de cor, mudou de textura, mudou de odor, se começou a ficar fedido, enfim, está tendo uma reação. Se está saindo gases, também é uma reação química. São sinais fáceis, claros de perceber, que a gente percebe e a gente consegue notar que está tendo transformações ali. Certinho? Então agora vamos dar uma passada pelas atividades para a gente entender o que vocês vão ter que fazer essa semana. Leia a receita de bolo de chocolate. Será legal alguém fazer para comer? Enfim. Se não der para fazer, não tem problema, gente. Por isso aqui dá para responder. O que importa é vocês entenderem a questão. E responda as perguntas. Então a gente tem aqui a receita de bolo, todos os ingredientes. E a letra A. Escreva a tabela, os reagentes e produtos da reação. Vamos lembrar, reagente é aquilo que acontece antes da reação. São os componentes de antes da reação. Deixa eu escrever aqui. Componentes de antes da transformação. Ou seja, aquilo que existia antes de se transformar. O produto é o resultado da transformação. É o que acontece depois. Então, na receita do bolo, o que é reagente e o que é produto? Vamos pensar aí, ficou bem fácil agora. Letra B. Cite uma evidência de que ocorreu uma reação química. Vocês têm os ingredientes do bolo ali, leite, ovo, trigo ali, tudo em cima da mesa. No final, depois que você mistura, bota no forno, você tem um bolo. Durante todo esse processo aí de formação do bolo, fala uma evidência que te permite saber que aquilo é uma reação química. Aquilo é uma transformação química, onde o leite, o ovo, o trigo que você misturou virou algo completamente diferente do que eles eram no começo. Hora da pesquisa. Essa é boa. Você já viu um prego ou outro material enferrujado? Tranquilo, né, gente? Material enferrujado aqui. É o bolo aí. O que é a ferrugem? É isso que vocês vão ter que pesquisar. Que substância está no ar que vai reagir com o ferro? Que a ferrugem vem o ferro, que forma o prego, se mistura com algo que está no ar e produz a ferrugem. O que é isso que tem no ar que produz a ferrugem? E o que surge nisso? Como que chama essas coisas laranja aqui que a gente chama de ferrugem? Ela tem um nome químico aí. Agora, hora da investigação. O cozimento de um ovo é uma transformação física ou química? Vamos raciocinar isso aí para a gente descobrir. Espero que dê para fazer em casa, pedir para a ajuda do pai, da mãe, de algum responsável para ajudar a fazer isso. Se caso infelizmente não der, lá no grupo eu mandei um vídeo de um cara cozinhando um ovo que dá para ajudar a responder essa questão. Para isso, vocês vão ter que seguir o método científico para a gente fazer os experimentos para provar se o ovo cozinhando, o que acontece com o ovo é um fenômeno químico ou físico. Então, a nossa hipótese, o que a gente acha? A mudança de cheiro, textura e cor são evidências da transformação química do ovo.
Bom, eu acho que é uma transformação química. Por quê? Porque eu acho que quando muda de cheiro, muda a textura e muda a cor, isso é transformação química. Eu quero testar para ver se isso realmente é verdade. Então, para isso, eu vou precisar de um ovo, uma panela com água e um prato para testar. Sempre, gente, pedir ajuda para alguém, porque tem que mexer com fogo nisso aqui. Se não der, assiste o vídeo que dá para responder. Terceiro passo são os procedimentos, os testes. Então, quebra o ovo num prato, observa ele cru, a cor da clara, a cor da gema, o cheiro, como que é a textura do ovo cru, e anota aqui na observações. O ovo é assim, 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 assim. Beleza. Número 4, você vai pedir para alguém cozinhar esse ovo. Você vai, cozinha ele, ou frita, né? Como você já abriu o ovo, às vezes frita, enfim. Bota esse ovo no fogo. Ou cozinha um outro ovo, como tá falando aqui, de abrir a casca, enfim. Bota o ovo no fogo e transforma ele lá. Aí você vai começar a olhar ele. Olha o ovo, a cor da clara, a cor da gema, a textura, tudo. E anota nas observações. Aí depois vamos ver o que vocês vão concluir. A hipótese tua foi confirmada? O ovo realmente tem uma transformação química? Porque mudou a cor e o cheiro e a textura dele? Sim, porque não, não esqueça de fazer isso. Certo, pessoal? Não se esqueça de fazer, se for fazer esse experimento com o responsável, não mexa com fogo sozinho, é perigoso. Caso não der para fazer, lá no grupo eu mandei um vídeo com a filmagem de um cara fritando um ovo que dá para vocês chegarem nas mesmas conclusões, certo? Até aqui pela imagem, se vocês pausar o vídeo, às vezes dá para raciocinar um pouquinho. Beleza? Então, vou ficar esperando a atividade de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, que o assunto tenha ficado bem claro. Para ajudar no entendimento, assistam os vídeos que eu mandei lá no grupo, leiam o material e não se esqueçam que qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. E me mandem as atividades. Até mais!